Se você já começou suas horas práticas de voo, com certeza você já ouviu falar na velocidade de manobra. Mas o que muitos pilotos não sabem é o porquê eu devo saber a velocidade de manobra. Confessa para mim, antes de iniciar aquelas manobras do curso de piloto privado ou piloto comercial, você se atentava na velocidade de manobra? Pois é, hoje a gente vai entender qual é a importância na velocidade de manobra e o que acontece com a aeronave com velocidades superiores ou inferiores a esta velocidade. Então, vamos começar nosso vídeo. Eu não vou dar muitos os porquês, tá? Eu vou dar mais os resultados para vocês terem ciência e conhecimento do que acontece. Essa matéria, de maneira mais aprofundada, a gente tem a nossa instrutora Karen, que dá aula lá na plataforma de teoria de voo. Uma excelente instrutora com conhecimento vasto, que com certeza vai aprofundar muito mais do que eu nesse vídeo. Então, se você tem interesse, vai lá e te cadastra para a próxima turma, ou consulta os cursos que a gente tem disponível, que com certeza vocês vão encontrar um curso que esteja na fase de voo de vocês. E agreguem assim ainda mais conhecimento. Então, começando o nosso vídeo, a gente vai entender hoje o que é a velocidade de manobra. Para isso a gente tem que ver a relação entre sustentação, peso, que vão provocar o meu fator carga, que determina muita importância na minha fase de voo, né? O fator carga ele é medido em G, que é uma relação entre a divisão da sustentação e peso. Lá no manual da aeronave tem todas as limitações, a gente vai ver no decorrer do nosso vídeo. Eu vou utilizar o Cessna 172, que é a aeronave que eu tenho os dados necessários para que você entenda essa relação e a importância para o piloto levar em consideração a velocidade de manobra. Bom, pessoal, para facilitar então o entendimento de vocês aí e saber o porquê a velocidade de manobra é importante para nós, eu preciso que vocês entendam a relação entre sustentação e peso e o que essa relação entre sustentação e peso vai gerar na nossa aeronave, ok? Então eu separei a nossa aeronave aí, é um Cessna 172, que é a aeronave que eu tenho os parâmetros para dar as explicações necessárias para que vocês entendam, né, a importância do piloto tomar esse certo cuidado. Então eu tenho a minha aeronave, eu quero que vocês imaginem que ela esteja voando, né? Consequentemente, então, eu tenho, para a aeronave voar, eu tenho uma sustentação, por si só a aeronave tem um peso. Para que a aeronave se mantenha no ar, a minha sustentação nivelado, com configuração de cruzeiro, a minha sustentação tem que ser igual ao peso. A relação da sustentação com o peso, ela vai gerar o fator carga. Então, a sustentação dividido pelo peso vai dar a informação do fator carga, ok? Então, vamos imaginar então que eu tenho um peso de 2.000 libras, a minha aeronave Cessna 172, ela está carregada com 2.000 libras, ok? Então, para manter a aeronave nivelada no ar, com a configuração de cruzeiro, ela tem que gerar 2.000 libras de força, ok? Então, a relação, né, o resultado entre a divisão da sustentação com peso, vai me dar o fator carga, que neste caso vai dar 1G, que é a mesma força que a atmosfera está exercendo, né, o peso que eu estou exercendo aqui sentado, vocês estão aí, né, consequentemente, se vocês já voaram, sabem disso, né, e sabem que quando eu puxo ou empurro o manche, esse fator carga ele vai aumentar ou diminuir, ok? Agora eu quero que vocês imaginem, né, que a aeronave está voando, tá? Eu tenho o vento relativo atingindo a minha aeronave. Vamos dizer que para a configuração de cruzeiro, a minha potência de cruzeiro, tá, seja para o Cessna 172 ali independente, né, do que está mostrando no tacômetro, vocês estão configurados para o regime de cruzeiro, ok? E para manter o avião nivelado com o peso de 2.000 libras, vamos dizer
que o vento relativo está atingindo a minha aeronave e a minha superfície aerodinâmica da asa, existe uma corda da asa e ela está, o vento relativo, ao atingir a asa, ele está formando um ângulo, tá, em relação à corda de 2 graus. Okay? Então, para manter a aeronave nivelada no ar, o vento relativo está atingindo a corda da asa, formando um ângulo de 2 graus. Então, este ângulo, tá, eu quero que vocês gravem, ele está positivo, né? A minha aeronave necessita manter então o pitch, né, o pitch positivo, né, para manter essa corda com este ângulo de 2 graus para este peso que eu estou nesta velocidade de cruzeiro, nesta configuração de cruzeiro, ok? O que acontece então? Vamos lá. Se eu aumentar o ângulo de ataque, aumentar o ângulo formado entre a corda e o vento relativo, vamos lá, vamos dobrar este ângulo para 4 graus, ok? Então agora a minha aeronave está com a mesma configuração de cruzeiro anterior falado, tá? Eu simplesmente aumentei o meu ângulo de ataque para 4 graus. Consequentemente, a minha sustentação, eu dobrei o meu ângulo de ataque, eu vou dobrar a minha sustentação, ok? Lembro que é de forma genérica, explicações mais profundas temos lá na nossa plataforma, tá, pessoal? Então eu dobrei a minha sustentação, consequentemente o meu peso ficou o mesmo. Tá? Lembrando então que o fator carga é a divisão da sustentação pelo peso, 4.000 dividido por 2.000, aumentou o meu fator carga, né? Duplicou o meu fator carga, causando então o resultado de 2G. Se você já voou, sabe que isso aí tu vai se sentir mais pesado no assento da aeronave. Não é só o piloto que sente, a estrutura total da aeronave, ela vai sentir também, ok? Lá no setor, lá na seção de limitações existem então a quantidade em Gs, né, máximas, tanto positivo quanto negativo, que a minha aeronave suporta. Então, pessoal, eu continuei cabrando a minha aeronave agora. Eu não estou mais com aqueles 2 graus, eu não estou mais com aqueles 4 graus anteriormente falado. Agora eu quadrupliquei o meu pitch, né, formando então um ângulo de 8 graus, vamos lá. 8 graus então, eu tenho o ângulo formado entre a corda da asa e o vento relativo de 8 graus. Consequentemente, eu quadrupliquei o meu pitch, mantendo a configuração de cruzeiro, eu vou quadruplicar a minha sustentação. Com o peso permanecendo o mesmo de 2.000 libras, agora eu tenho um fator de carga muito maior, né? Fator de carga, relação entre sustentação e peso, 8.000 dividido por 2 vai me dar um fator de carga de 4G, isso é bastante alto. Continuando a nossa explicação, a importância da gente ler o manual da aeronave, a gente tem a seção de limitações, essas informações são tiradas do POH da aeronave, tá? Eu quero que vocês olhem aqui que eu tenho o Flight Load Factor Limits, ok? Então, na categoria normal, para o peso máximo de decolagem, eu tenho duas configurações, eu tenho flaps up, flap down, né, que me dá então aqui um fator de carga máximo de 3.8 G positivo e menos 1.52 G negativo, tá? Então a importância da gente ler, se eu continuasse naquela atitude de cabrar de forma brusca, eu vou ultrapassar aqui o meu fator carga máximo, que antes ali, só mantendo um pitch de 8 graus, já me tiraria, já me ultrapassaria então o meu fator de carga máximo. Consequentemente, danos estruturais ou fadiga estrutural. Não significa que a aeronave vai daquele momento romper uma asa ou, né, desprender uma asa, mas fazendo de maneira frequente, consequentemente vai dar uma fadiga estrutural, consequentemente gerando um acidente. Então, é a importância da gente ler o manual, entender o que proporciona a teoria, né, colocar a relação da teoria que a gente aprende em sala de aula, né, para a vida real, né, nos voos que a gente executa. Então, é muito importante isso.
e a gente entender o que significa essa informação. Não adianta a gente só saber a informação se a gente não sabe interpretar a informação. Isso lá no nosso portal a gente frisa muito, porque todos os instrutores são muito experientes, a gente voou por muito tempo na instrução, né? Então a gente aprende a lidar com estas explicações e fazer o aluno entender o que significa e a importância, o grau de importância, não só de saber os limites, mas entender o que os limites significam. Continuando então na nossa sessão 2, das limitações do nosso Cessna 172, tá? Eu tenho aqui o Airspeed Limitations, tá? Que eu particularmente acho uma informação muito importante. A gente tem aqui, né, a velocidade, né, de manobra, interpretada, né, a maneuver speed. Dependendo do peso que eu estou aqui, eu tenho uma certa velocidade. Tá? Eu tenho a velocidade calibrada e a indicada. Vamos frisar a nossa indicada, que é o que a gente tem informação lá no nosso painel. Tirando a informação, então, a gente tem a velocidade de manobra. Lembra que o nosso Cessna a gente estava utilizando como base 2.000 libras. Né? Então eu tenho uma velocidade aqui de manobra de 92 nós. O que significa isso? Quando eu estou na velocidade de cruzeiro ou configuração de cruzeiro, com certeza o meu Cessna 172 ele está mais rápido do que essa velocidade, ok? Consequentemente, o meu pitch necessário para manter a minha aeronave nivelada, ele vai ser menor. Quando eu reduzo a minha potência, né, eu tenho que aumentar o meu pitch para manter o ângulo necessário em relação ao vento relativo para manter a aeronave nivelada. Bom pessoal, o que eu queria dizer para vocês agora, todos esses exemplos que eu dei é uma relação fictícia, não significa que o Cessna 172 que vocês estão acostumados a voar e um regime de cruzeiro que vocês adotam vão ter esses 2 graus em relação à corda da asa e o vento relativo. Ela pode estar com mais graus ou menos graus, dependendo também do peso que vocês tiverem, ok? Então é só um exemplo para que vocês entendam de maneira bem fácil, né, com não muitas riquezas de detalhes, né? Como vocês sabem agora a relação entre sustentação e peso, né, que gera o meu fator carga, vamos ver o que acontece se eu reduzir a velocidade da aeronave, ok pessoal? Mas então, o que acontece se a gente reduzir a velocidade, tá, para aquela que a gente viu lá no seção de limitações, né? A gente viu que a velocidade de manobra agora é de 92 nós. A gente tem essa informação para o peso que a gente está de 2.000 libras. Então, vamos lá. Imagine então que vocês agora reduziram a velocidade da aeronave para 92 nós. A gente trocou então, né, a potência, aumentou o ângulo de ataque, tá, para reduzir a nossa velocidade. É mais ou menos a manobra que o Adriano deu uma explicação, uma aula incrível ali no vídeo. Lá no manual de manobras tem o vídeo do Adriano dando a explicação do CAP. É mais ou menos um CAP, tá pessoal? Então eu estou mantendo a minha aeronave com uma velocidade, ok, de 92 nós agora, que a gente viu ali no nosso manual. Consequentemente, eu diminuí a minha potência, aumentando o meu ângulo de ataque, fazendo a minha velocidade diminuir. Consequentemente, eu aumentei o meu ângulo formado entre o vento relativo e a corda da asa, ok? Vamos dizer agora que o pitch necessário para manter a sustentação de 2.000 libras, para um peso de 2.000 libras e a minha aeronave se manter nivelada, é de 4 graus, ok? Vamos lá. Antes era 2 graus. Eu aumentei o meu ângulo de ataque, né? A minha sustentação continuou, então, a mesma de 2.000 libras para 2.000 libras de peso. A relação entre sustentação e peso vai dar o fator carga. Dividindo então 2.000 por 2.000 vai dar 1G. Lembre que antes, né, a minha velocidade estava mais alta, o pitch menor, era de 2 graus o ângulo formado entre o vento relativo e a corda da asa. Agora é 4. Tá?
Imaginamos então agora, né, que eu aumentei de forma brusca, né, o ângulo formado entre o vento relativo e a corda da asa. Aumentei o meu pitch, tá? Para 8 graus, vamos dobrar, tá? Então, 8 graus. Consequentemente, né, eu dobrei a minha sustentação. O meu peso permaneceu o mesmo de 2.000, ok? Então agora, eu consequentemente, se eu dobrei a sustentação, o meu peso permaneceu o mesmo, eu tenho um fator carga dobrado, então 4.000 dividido por 2.000 vai dar 2G. Antes, esses 8 graus eram, né, muito maiores, eram 4Gs, ultrapassando então o meu limite. Eu moro próximo aqui da base aérea e tá dando barulho para vocês aí. Bom, pessoal, então continuando a nossa explicação, como eu reduzi a minha velocidade aumentando o meu ângulo de ataque, aumentando este ângulo do vento relativo com a corda da asa, ainda está dentro dos parâmetros de limitação previstos no meu manual, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né, que não é só estudar o manual, eu tenho que entender as informações e o que isso significa. Né? Muita gente começa ali as manobras, né? Tem algumas manobras que a gente tem que fazer ali de maneira um pouco mais brusca nos movimentos, né? Umas manobras um pouco mais sensíveis, como o stall, né? Que eu vou aumentar o meu ângulo de ataque. Eu tenho o 8 preguiçoso, que aumenta o meu ângulo de ataque também. Então, entender essa relação e o que isso vai provocar na minha aeronave. Que tipo de esforço estrutural a minha aeronave vai sofrer e se esse esforço não vai ultrapassar os limites previstos no meu manual estipulado pelo meu fabricante. Mas não é só com manobras que a gente tem que se preocupar. A gente também tem que se preocupar com a atmosfera, né? Vamos por um exemplo. Minha aeronave está nivelada, está muito turbulento, e o meu vento relativo mudou a direção, atingindo a minha aeronave de baixo para cima, aumentando também o meu ângulo formado entre o vento relativo e a corda da asa. Vamos lá, mesmo exemplo de antes, 8 graus. Consequentemente, né, a minha sustentação ela vai aumentar, eu vou ter variação da minha altitude e a minha aeronave vai sofrer um fator carga, tá, maior. Então, consequentemente, a mesma filosofia que quando eu penetro em ar turbulento, eu reduzo a minha velocidade, para a aeronave não sofrer esforços estruturais. Bom, pessoal, vocês viram a importância, então, de trazer ali o conhecimento do manual e de teoria de voo para a prática, né? Então, todos os exemplos que eu dei aí são exemplos que eu tirei do manual, mas também fiz algumas suposições. Cada aeronave é uma aeronave, vocês têm que estudar e conhecer a aeronave que vocês estão voando, né? Então, de maneira muito genérica, a gente viu aí a importância da velocidade de manobra, né? A relação entre sustentação e peso, o que gera o fator carga, que pode ser prejudicial para a estrutura da aeronave. Uma última explicação que eu queria dar para vocês, que é uma pergunta que eu gostava de fazer quando eu atuava ali como examinador credenciado, né? Para que serve a velocidade de manobra? Né? Então agora vocês sabem que a velocidade de manobra ela vai garantir que a gente não, né, ultrapasse o nosso fator carga. Por mais que eu dê deflexão total do meu comando, não vai ter um dano severo antes de eu atingir o ângulo crítico, né? E acima do ângulo crítico, a aeronave, ela consequentemente vai estolar, né? Lembrando que a aeronave estola por ângulo de ataque, isso o Adriano frisa muito, ele era muito chato, chegava a ser terrível quando era instrutor, mas ele frisava muito essa explicação. A aeronave estola por ângulo de ataque. Então, o que acontece se eu atingir o ângulo crítico? A aeronave vai estolar e, sem sustentação, o meu fator carga ele vai diminuir, né? Então, teoricamente, o meu ângulo crítico ele vai acabar salvando a estrutura da aeronave,
Uma aeronave bem projetada, isso lá no portal a gente frisa também, ela vai ter a tendência de diminuir o pitch para aumentar a velocidade, gerando assim a sustentação, tá? Então essas são as explicações que eu tenho para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, né? Se você tem interesse, vai lá, se inscreve para a próxima turma e vem adquirir mais conhecimento com a gente. Nos vemos nos próximos vídeos.